Qual será a visão de Bob Dylan, ao menos a partir das suas canções, sobre a guerra? Ao longo das suas centenas e centenas de canções, como ele abordou esse tema tão absurdo quanto atual? Saudações dilanescas! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dilanesco. Eu sou Pedro Couto e quero lembrar mais uma vez sobre o Apoia-se, com contribuições em várias faixas de valores, assim como recompensas, para caber no bolso de todo mundo que quer que esse projeto continue por muito tempo e, quem sabe, até se expanda para outras iniciativas. Saiba que qualquer contribuição é válida e o pouquinho ali que você puder já vai fazer uma grande diferença. Ajude o Dilanesco através do Apoia-se, que é apoia.se/Dilanesco, e divulga este podcast para aquela pessoa que merece ou deveria conhecer mais sobre Bob Dylan. Hoje eu quero iniciar o que talvez seja uma espécie de série ou editoria, sei lá o nome. Eu pensei em trazer um tema e entender como ele foi explorado dentro do cancioneiro dilanesco, que é o nome que eu pensei. Eu começo com guerra, pois é um assunto que os americanos adoram há muitos e muitos anos, então é interessante saber qual a visão deste poeta americano sobre a guerra e, naturalmente, sobre o imperialismo. Existem diversas músicas que abordam conflitos e lutas de uma maneira bem mais macro ali, incluindo até a famosa Blowing the Wind. Mas aqui eu quis fazer um recorte um pouco mais objetivo, tá? E aí comenta aí se você lembrou de alguma canção que deveria estar nessa seleção. Eu tentei inserir um trecho de todas que era possível sem que as plataformas e afins me barrassem. Bora lá? I'm your masters of war. You're the builder, big guns. You're the builder of blades. You're the builder of the big bomb. You that hide behind walls. You that hide behind desks. I just want you to know I can see through your mask. You that never done nothing. Eu preciso começar essa lista com Masters of War, Óbvio, nem tanto pela obviedade do título, mas pela contundência da poesia, Vale lembrar que recentemente, na retomada da turnê que o Dylan tem feito com o Willie Nelson, ele abriu o seu show justamente com essa música. Ele não é muito de discursar ou até mesmo de se posicionar, e algo que eu acho que ele poderia fazer mais vezes, Mas enfim. Mas essa escolha não me parece ser uma mera coincidência dentro do contexto atual ali dos Estados Unidos, de abrir o show com Masters of War. Ela foi escrita no início de 1962, sob a sombra da Guerra Fria e do acirramento de tensão entre Rússia e os Estados Unidos, na época que os russos colocavam mísseis em Cuba apontados para os Estados Unidos. E dentro desse contexto também florescia outras músicas, como a própria A Hard Rain's Gonna Fall, que eu falei no episódio de estreia deste podcast, quando eu estava bem mais duro, travado ali. Bom, sobre Masters of War, a melodia é emprestada de uma canção tradicional chamada Notamun Town, uma canção que por si só é soturna, é uma história esquisita, truncada, meio complexa. In Nottingham town, not a soul would look up, not a soul would look up, not a soul would look down, not a soul would look up. Soul would look down to show me the way to fair Nottingham town. Já na letra, o Bob Dylan faz mais do que uma crítica direta à guerra. Ele vai para um caminho mais amplo, se dirigindo à própria indústria bélica, de como homens poderosos e empresários do setor incentivam o acirramento da tensão a partir do medo e terror, justamente para saírem fortalecidos, com mais dinheiro e ainda mais poder. Então não é uma questão de achar solução, mas de manter o caos.
A canção aponta o dedo na cara dessas pessoas e questiona ali ao longo de toda a canção, mas no final ele coloca de uma maneira bem direta assim: e aí, o dinheiro é tão bom assim? Vai comprar o seu perdão? Eu acho que é a música inteira uma grande análise sobre essa manipulação e de como a ganância leva as pessoas a incentivarem o caos e o terror e que, enfim, não vai levar a uma solução de paz necessariamente, né? Não vai levar a nada, a não ser, enfim, ao fim. John Brown went out to war to fight on a cold shore. His mama sure was proud of him. When he stood so straight and tall in his uniform and all, his mother's face broke out into a grin. Se Masters of War mirava na ganância da indústria bélica, como eu falei, essa que a gente ouviu, que é John Brown, coloca o dedo na própria guerra, personificando o absurdo da experiência ali, né? A música conta a história de John Brown, que, incentivado pela sua mãe, vai à guerra. A mãe tá toda empolgada, toda orgulhosa, e eles vão trocando cartas, e ela tá cada vez mais cheia de si, comentando com todos da vizinhança e tudo mais, assim, né? Feliz que o seu filho é um herói, qualquer coisa nesse sentido. Então, as cartas param de chegar, a mãe fica um tempão sem ter notícias do filho e depois de um tempo recebe um comunicado para encontrar ele na estação de trem. Ela vai toda empolgada, mas encontra o seu filho irreconhecível, todo machucado, com o rosto estrupiado e sem uma das mãos, assim, sabe? Ele só consegue sussurrar e conta a sua história. Começa dizendo que, enquanto ela estava orgulhosa em casa, ela não estava vivendo o que ele estava vivendo. Ele conta o quão surreal era a experiência da guerra, relatando que o que mais assustava era o quanto o rosto dos seus inimigos eram iguais aos dele, de como eram todos jovens, forçados a uma guerra bizarra, sem sentido. E ele começa a refletir de como todos são fantoches em um grande teatro. A mãe ficou horrorizada com o relato, com seu filho destruído, com seus sonhos destruídos. Então ele vai se afastando, andando com dificuldade para ir embora, mas antes chama a mãe uma última vez, entrega em suas mãos sua medalha de honra. Tipo assim, tá aqui o motivo, aqui ó, pronto, preenche o seu orgulho. É uma música com uma história potente, né? Pensar que foi feita em 1962, com um Dylan com 21 anos, e pensando no abismo geracional entre os jovens e os mais velhos, da relação completamente dissonante ali, distante que existia entre eles sobre a guerra, né? Apesar dela ter feito aí eu vou trazer mais informações sobre a música, né? Apesar dela ter feito em 1962, ela só circularia em gravações piratas de shows desse período, e uma única gravação que o Dylan fez para a revista Broadside sob o heterônimo de Blind Boy Grunt, para não ser pego pela sua gravadora Columbia ali. O Dylan só voltou a ela depois que Jerry Garcia, do Dead, né, sugeriu que entrasse no repertório da turnê que o Dylan fez com o Grateful Dead, que foi tema justamente dos episódios anteriores aqui, o 21 e 22 aqui do podcast. O Dylan incluiu ela em diversos shows desde então, assim, seguintes, e depois entrou oficialmente na discografia do Bob Dylan em 1995, no disco MTV acústico, né, MTV Unplugged. São intrigante, né, é uma bela melodia baseada na música The Patriot Game, de Dominic Behan, que por sua vez é baseada em uma outra canção tradicional irlandesa. Então o Dylan estabelece um certo diálogo com o Patriot Game, mas vai além, em um caminho tortuoso, mas necessário, né? Uma espécie de DR de Dylan com a sua própria nação sobre patriotismo, né? Mas também sobre o discurso de defesa a esse patriotismo. Em With God on Our Side, o Dylan faz um panorama dos conflitos dos Estados Unidos. Ele fala do massacre dos povos originários, quando os colonizadores mataram em grande escala, praticamente um genocídio ali. Ele fala sobre a guerra entre Espanha e Estados Unidos, ocorrida no fim de 1890, quando os americanos interviram no movimento de independência de Cuba, e de como os nomes dos tais heróis americanos precisaram ser decorados ali, né? Heróis com armas nas mãos e Deus ao seu lado. Ele lembra das duas guerras mundiais. Sobre a primeira, ele diz não entender bem, mas que foi ensinado a aceitar e a ter orgulho.
E sobre a segunda, ele lembra do perdão dos Estados Unidos com a Alemanha, apesar da matança de milhões de pessoas. Em cada uma dessas lembranças, conclui como Deus está sempre ao lado dos americanos. Ele segue falando sobre como foi ensinado a odiar os russos, de como eles são o principal alvo para odiar e temer, assim, sempre com Deus do lado dos Estados Unidos. Então, ele atualiza a conversa, né? Falando de como na época, no início dos anos 60, as armas químicas e nucleares criavam um outro contexto, né? Uma arma que pode destruir o mundo inteiro. E finaliza essa reflexão com a frase: mas não podemos questionar quando Deus está do nosso lado, né? Um tom de ironia ali. O Dylan então encaminha o final com uma reflexão cristã, lembrando de como Jesus Cristo foi traído por um beijo, ou seja, de como uma aparente amizade pode ser prejudicial. Mas o Dylan diz que é preciso que cada ouvinte reflita e decida se Judas Iscariote tinha Deus ao seu lado. E aí na última estrofe, um desabafo, e aí eu vou colocar aqui em tradução livre, né? Então agora, enquanto eu estou partindo, estou muito exausto. A confusão que estou sentindo, nenhuma língua pode descrever. As palavras enchem minha cabeça e caem no chão, que se Deus estiver do nosso lado, ele vai impedir a próxima guerra. Então aqui ele, né, já inverte um pouco essa relação, né, de como Deus, dentro da narrativa histórica dos Estados Unidos, sugere que ele mais ajuda a guerra do que, né, a paz. Ao longo dos anos, o Bob Dylan trouxe algumas mudanças nas letras, né? No exemplo que eu coloquei aqui, um pouquinho antes, ele coloca ao lado dos russos outras nações que os americanos foram ensinados a odiar: China, Coreia, Vietnã, Bulgária, América do Sul, Cuba. Ou seja, em todas as guerras, Deus está ao lado dos Estados Unidos, né, de um jeito esquisito, quase irônico, mas acima de tudo o Dylan mostrando como o discurso religioso e nacionalista leva a violências descontroladas e desnecessárias, né, chegando à tensão com bomba atômica. E hoje em dia, além da guerra nuclear, ainda tem essa revolução de inteligência artificial, né? E aí fica a pergunta: será que Deus está do lado de quem? One time a crazy dream came to me. I dreamt I was walking to World War III. I went to the doctor the very next day to see what he had to say. He said it was a bad dream. Outra canção do início dos anos 60 é Talking World War III Blues, um estilo de blues falado muito usado por Guthrie, né, normalmente com uma abordagem mais divertida e irônica. Nela, o narrador vai a uma consulta médica para avaliar um sonho bizarro de que ele estava na Terceira Guerra Mundial. O médico diz apenas que foi um pesadelo e o narrador da canção ali começa a explicar mais ao médico, né? E aí o surrealismo ali vem com tudo. Ele sai de casa e percebe que apenas uma outra pessoa está na rua, todo o resto está assustado, escondido, se escondendo da ameaça do comunismo e coisas do tipo. Assim, no final, ele percebe que todos estão tendo o mesmo sonho, né? O mesmo devaneio ali. Ele então faz uma óbvia falsa citação a Abraham Lincoln, que de fato disse: você pode enganar todas as pessoas algumas vezes e algumas pessoas todas as vezes, mas não pode enganar todas as pessoas todas as vezes. E aí, enquanto Dylan parafraseia, entre aspas, né? Metade das pessoas pode estar parcialmente certa o tempo todo e algumas pessoas podem estar totalmente certas parte do tempo, mas todas as pessoas não podem estar totalmente certas o tempo todo. É só essa afirmação, só essa brincadeira já daria para refletir por um bom tempo, né? E aí no final da música o Dylan despretensiosamente aí lança uma frase de sua autoria, que ele diz: essa frase é minha, né? Que seria usada muito ao longo dos anos, né? Numa conclusão mais romântica e uma resposta, de certa forma, ao histerismo anticomuna. Eu deixarei você entrar nos meus sonhos, se eu puder entrar nos seus. But I was feeling sad and kind of blue. I didn't know what in the world I was gonna do. Them communists, they were coming around. They were in the air, they were on the
ground, they wouldn't give me no peace. Outro Talking Blues que merece menção é Talking John Birch Paranoid Blues, que entrou numa primeira leva de 300 cópias do disco The Freewheeling Bob Dylan, né? O segundo dele e o que tem Blowing the Wind. A música é uma zoada bem boa, assim, na John Birch Society, que é uma organização que existe desde 1958 com um discurso político de extrema direita, né? Nos anos 60 incentivavam muitos na caça a comunistas. Essa música do Dylan ironiza essa caçada ali, né? O narrador se junta a tal sociedade John Birch para perseguir comunistas, procura no porta-luvas, atrás da cadeira e até dentro da privada, mas eles já fugiram, assim, né? De certa forma, na piração, na paranoia deles. Acusa os vermelhos comunas de lhe darem um choque enquanto ele procurava dentro da TV. E aí nem a bandeira dos Estados Unidos escapa, né? Depois de usar uma lupa à la Sherlock Holmes, ele descobre que existem faixas vermelhas na flâmula e culpa a suposta criadora Betsy Ross. No final, a paranoia chega ao seu limite ali, né? O narrador vai até a sua casa e começa a investigar a si próprio. E aí ele termina a canção torcendo para não encontrar nada grave. A menção aos conflitos da Segunda Guerra Mundial, assim como ele fez em With God on Our Side, né? Uma das estrofes diz: agora todos concordamos com as opiniões de Hitler, embora ele tenha matado 6 milhões de judeus. Não importa muito que ele fosse fascista, pelo menos não se pode dizer que ele era comunista. Aí ele conclui de uma maneira meio, né, ácida. É como se quando você fica resfriado, toma uma dose de malária. Até aqui, temos Bob Dylan claramente contra a guerra. Em Masters of War, ele mostra como a guerra é instrumento de lucro. Em John Brown, fica claro os custos desse lucro, levando milhares de jovens a eventos traumáticos e sem sentido. With God on Our Side mostra como o discurso religioso e o fanatismo é explorado de maneira desrespeitosa. E nos dois Talking Blues, Bob Dylan mostra como essa paranoia conspiratória é baseada em nada, além de altamente hipócrita, para sustentar toda essa máquina de violência, lucro e poder. Agora pulamos bons anos. Nos anos 80, pós-fase cristã e com a escalada da Guerra Fria a partir da Guerra do Afeganistão em 1979. License to Kill é do disco Infidels, de 1983. Essa música envelheceu tão bem que dá até um medo, assim. A letra é a bizarrice da humanidade, em especial dessa galera que adora guerra e se alimenta de conflitos. Quem deu a eles essa licença para matar? A primeira estrofe ali já dá o tom. O homem pensa que porque ele domina a terra, ele pode fazer o que quiser. O próprio homem, segundo Dylan, inventou o seu fim. O primeiro passo foi chegar à Lua. A faísca aqui talvez seja a Guerra Fria, né? A corrida espacial, o terror da bomba nuclear. Mas quando vemos o que tem ocorrido com o mundo hoje, né? Com loucuras de tiranos da política e da tecnologia, com incentivo de guerras tarifárias e bélicas, além, de novo, da própria inteligência artificial que eu comentei e que muitos especialistas alertam ali sobre as preocupações de darem às máquinas uma licença para pensar. É difícil não pensar até quando elas não terão autonomia para matar. O refrão fala de uma mulher que fica sentada durante a noite fria, olhando para as montanhas e se perguntando: quem vai tirar dele a licença para matar? E quem é essa mulher, né? Talvez a sabedoria, talvez a sensatez, que é a ausência do homem, né? Que prefere idolatrar a própria imagem acima de tudo e de todos. Como está no verso, o homem é contra o jogo limpo, ele quer tudo e quer do seu jeito. Enquanto isso, a mulher se pergunta: até quando? Até quando é o que eu me pergunto também.
No mesmo disco tá Man of Peace, cujo tema central é como o demônio ou o inimigo às vezes vem como um agente da paz. Aqui é impossível não pensar até mesmo na guerra contra as drogas ou a guerra contra o terror, duas agendas famosas americanas ali, né, que vendiam sanar problemas quando na verdade incentivaram inúmeros outros. Well, the neighborhood bully, he's just one man. His enemies say he's on their land. They got him outnumbered about 1,000,000 to 1. He got no place to escape to, no place to run. He's the neighborhood bully. Também tá no disco Infidels, Neighborhood Bully, influenciado principalmente pelo ataque surpresa que o Israel fez a um reator nuclear em 1981. A música fala sobre o valentão que faz bullying na vizinhança, da sua arrogância, né? Essa personificação ajuda a não generalizar, mas a focar apenas naqueles dentro desse país, dessa região, a focar apenas naqueles que querem essas agressões absurdas. Em uma das estrofes a gente tem, né, em tradução livre, ele está cercado por pacifistas que querem paz. Eles rezam todas as noites para que o derramamento de sangue cesse. Eles não machucariam uma mosca. Se machucassem uma, chorariam. Eles deitam e esperam que esse valentão adormeça. Ele é o valentão do bairro, Neighborhood Bully. Alguns anos depois, em 1985, o Bob Dylan lançou Empire Burlesque, o Império Burlesco. Dentre as músicas está Clean Cut Kid, que deixa claro como o discurso bélico dos Estados Unidos transforma jovens corretos e com um belo futuro em fantoches deslocados e assassinos. Algumas frases soltas têm um peso e eu acho que tem criatividade ali, né? Eu vou traduzir algumas. É o caso de ele comprou o sonho americano e o único jogo que ele jogava era roleta russa. Que eu acho um trocadilho muito interessante ali. Outra que eu gosto é mais pro final. Bem, todo mundo está se perguntando por que ele não conseguiu se adaptar. Tudo que ele sempre quis foi alguém em quem confiar. Eles pegaram sua cabeça e a viraram do avesso. Ele nunca soube do que se tratava. Os anos 80 não foram fáceis, né? Aí sou eu falando agora. Dylan tinha suas próprias preocupações, dúvidas, medos. Como até eu falei nos episódios sobre a turnês de 86 e 87. Soma-se a isso também a sua visão de mundo a partir da fase cristã, né? Quando fez uma imersão especial ao livro Apocalipse. Todos esses conflitos e medos, somados às tensões militares na época, influenciaram. Um ponto interessante aí é notar que, apesar de se afastar de bandeiras e discursos políticos depois do início dos anos 60, o Bob Dylan não ficou alheio ao que acontecia. Talvez tenha se afastado até para não morrer como Kennedy e outros, né? E também porque via sua arte para além das margens do folk e sua agenda política. Mas eu acho que nesses exemplos aí, principalmente nos anos 80, e outros casos também que eu não coloquei aqui, mas são casos mais sutis, fica claro como o Bob Dylan manteve a sua sensibilidade em absorver o que acontece ao seu redor, né? Em absorver a partir da observação e um olhar poético sobre tudo. Outras músicas dos anos 80 falam sobre política e humanidade, abordando principalmente um certo declínio da ética humana, da sensatez e da sensibilidade. Mas quero passar para anos seguintes e também porque, tenho que admitir, tem um ranço tremendo da sonoridade dos anos 80. A partir dos anos 90, Bob Dylan não falou tanto sobre a guerra no sentido que temos aqui, né? As menções às batalhas, aos conflitos, aos embates, tinha uma abordagem bem mais metafórica na minha interpretação. Trazendo um conflito no sentido subjetivo, nas nossas lutas com os inimigos internos e externos, né? Sem contar de canções sobre conflitos pessoais, que é uma guerra, mas num outro tipo. Lembro aqui de Workingman's Blues No. 2, por exemplo, Pain Blood, Early Roman Kings, Cross the Rubicon, e por aí vai. Plato once said, "Only the dead have seen the end of war." And sadly it is as true today as it was then. E um parênteses do Bob Dylan, compositor.
Ele compartilhou mais sua visão sobre guerra no seu programa de rádio, que foi ao ar entre 2006 e 2009. Era o Teen Time Radio Hour e, como o nome diz, um único tema era discutido a partir de colagens de canções, citações e histórias, né? Um único tema em cada episódio. Um dos episódios é justamente sobre a guerra. O Bob Dylan traz de maneira polida e talvez didática para o seu público americano os benefícios da guerra para a tecnologia, medicina, mas os malefícios para as pessoas, em especial os jovens. No fim, ele traça um quadro complexo, mas sensível sobre o horror da guerra, levando em uma narrativa muito mais focada na necessidade de buscar paz. É legal esse programa porque ele vai intercalando esses pensamentos, essas reflexões, com histórias de músicas e as próprias músicas. Então você vai vendo ele fazendo essas colagens sonoras de referências diversas. Eu vou deixar o link deste episódio aí sobre guerra lá no dylanesco.com. Voltando ao Dylan poeta, nas suas letras ele traz uma poesia sensível, né, e possui uma empatia absurda que o Greil Marcus fala tão bem no seu livro Folk Music, tema do episódio 11 deste podcast. Talvez por isso, e obviamente pela cultura americana enraizada na sua formação, Dylan também se permitiu circular por outros olhares ali. No disco Modern Times de 2006, por exemplo, o Bob Dylan pegou emprestado, ou sampleou, se é plágio ou não, é papo para outro dia. Mas nesse disco ele utilizou diversas frases de autoria do Henry Timrod, um poeta obscuro da época da Guerra Civil Americana, tido como o poeta dos confederados, né, com alguns poemas que valorizavam ali a visão sulista. Não que o Dylan defenda a visão sulista, mas ele consegue, de certa forma, reconhecer beleza na poesia até mesmo daqueles que ele talvez discorde. A influência de Timrod também está presente na última música que eu quero trazer aqui, de 2003. Ela faz parte da trilha sonora do filme Deuses de Generais, do diretor Ronald Maxwell e com participação dos atores Jeff Daniels e Robert Duvall. É um drama épico de guerra, focando na visão dos confederados, né, a partir da visão dos confederados na Guerra Civil, com quase 4 horas de duração o filme, né? O filme foi um fracasso de público e houve um consenso praticamente entre os críticos de que o roteiro era bem tendencioso, passando um pano nas sensíveis bandeiras, né, nas sensíveis agenda relacionada dos sulistas, relacionadas ao racismo e outras pautas conservadoras, assim, complicadas. Infelizmente eu não vou colocar o áudio porque não tem uma versão alternativa, mas nessa música, Cross the Green Mountain, que foi trilha sonora, né, do filme, o Dylan traz uma reflexão como se tivesse sido feito ao vivo ali, no calor do momento de uma batalha. E uns anos atrás, em 2021, o historiador americano e também estudioso de Bob Dylan, chamado Sean Wilentz, escreveu sobre Bob Dylan numa matéria que era Bob Dylan, o historiador. E aí, sobre justamente essa canção, ele diz coisas bem interessantes aqui que eu vou citar. Nenhum tiro é disparado, nenhuma corneta soa. Não dá para distinguir um exército do outro. A canção fala sobre soldados em uma terra devastada, pouco antes da névoa da guerra descer ou logo após ela começar a se dissipar. Walt Whitman, que passou 3 anos em hospitais de Washington cuidando de soldados mutilados, doentes e moribundos, escreveu em seu caderno, logo após a rendição de Robert E. Lee em Appomattox, que a verdadeira guerra nunca entrará nos livros. Dylan tenta colocar um pouco dessa verdadeira guerra em sua canção. Sean Wilentz então conclui relembrando capítulos densos e recentes. É difícil não tremer nesses dias distópicos da história americana. Dias em que, para onde quer que se olhe, o centro parece desfeito. Olhando para Nova York, Minneapolis, ou de onde quer que você tenha passado o ano da praga, até o Capitólio dos Estados Unidos, profanado e ensanguentado. Esses são dias de cismas, de mal por mal, em que não está claro se algum dia reverteremos a longa decadência diagnosticado em Murder Most Fall, ou se, como pode ser o destino da própria vida na Terra, é tarde demais. O desejo
e o destino já foram desmembrados, e parece que os Estados Unidos estão de volta à cruz com apenas uma mínima chance de que a sabedoria ou a redenção venham a seguir. Tanto quanto ao passado, a visão histórica de Bob Dylan fala sobre este nosso momento. É interessante notar que até para um historiador, o Bob Dylan agrega nessa visão extraordinariamente humana que ele tem. Bob Dylan não é um panfletário ou dogmático, nunca foi, mas alguém que olha com curiosidade, sensatez e empatia para o que acontece e transforma em uma poesia que é bela, reflexiva e que intriga, né? Que faz a gente pensar e, enfim, né? Marinar sobre essas ideias. E em momentos de turbulência ali, Bob Dylan traz luz ao que precisamos enxergar e ao que deveríamos ter. É isso. Eu espero que tenham gostado. Comentem aí o que achou ou se lembrou de alguma música que ficou de fora. Muito obrigado por ouvir até aqui e mais uma vez, pensem com carinho em ajudar o Dylanesco através do Apoia-se. Link na descrição. Abraços e até a próxima.